Ok. Então, hoje nós vamos falar da árvore das categorias de análise semiótica. Nós vamos ver o nível fundamental, dimensão descontínua ou discreta, etapa do quadrado semiótico, do livro da série em 4 volumes, Árvore das Categorias de Análise Semiótica, Ana Cristina Flickmatt, coleção Texto Livre, Pensamento o Mundo, editora São Carlos, editora Pedro e João, 2024. Essa parte a gente vai ver mais nesses 2 livros, que é o das balizas e os drops. Isso é mais uma indicação de onde eu estou tirando a maioria dos textos, tá? Bom, o nível fundamental. Ele costuma ser apresentado nos livros de semiótica antes de todos os outros, muito provavelmente por causa da costumeira relação que desde Greimas se faz ao apresentar o percurso gerativo do sentido, do mesmo jeito como, com base no dicionário de semiótica, a Gláucia, Lara e eu explicamos no livro Ensaios de Semiótica Aprendendo com o Texto. Os níveis propostos por Greimas e Cortez sem data, que é o dicionário, exploram o texto como um todo em sua profundidade, como foi descrito anteriormente no nosso livro, e situam todos dentro do plano do conteúdo proposto por Helmsley. Plano esse dotado de uma forma e de uma substância, assim como ocorre com o plano da expressão. Quanto mais profundo o nível, mais amplas e menos articuladas, ou seja, mais simples, são as suas unidades, assim como mais abstratas. Quanto mais superficial, mais essas unidades se complexificam e se concretizam. Então, Lara Mate, 2009, página 20 e 21. Eu vou ler tudo, tá, gente? Porque pode ser que alguém que tem alguma deficiência visual precise ouvir o texto. E também vocês podem usar depois ou só como um podcast, se quiserem, para escutar. Como o nível fundamental é justamente o mais profundo e o mais simples, naturalmente passou a ser apresentado em primeiro lugar, seguido do nível narrativo intermediário e do nível discursivo, o mais superficial e complexo, ou seja, parte do profundo e vai para o mais superficial. Isso é o tradicional. Mas, na prática, durante os anos de prática de análise semiótica em textos e em diferentes linguagens, textual escrita, textual falada, musical, cancional, visual, principalmente, eu notei que o nível narrativo era uma entrada mais adequada para a análise, visto que, ao mesmo tempo que cria a linha lógica que sustenta os elementos mais superficiais do nível discursivo, o narrativo também permite uma primeira visada sobre os valores em jogo no texto, permitindo uma análise mais consciente e objetiva quando chegamos ao nível fundamental. A prática indicou assim, um caminho de vai e vem entre os níveis e as dimensões, de modo que hoje chegamos ao passo 2, dimensão discreta do nível fundamental. Os passos seriam, então, nível narrativo, dimensão da ação, manipulação e sanção. Nível fundamental, dimensão discreta. Nível discursivo, dimensão semântica, sintática, e volta para a semântica. Interníveis, dimensão narrativo-discursiva, passional e, finalmente, nível fundamental, dimensão contínua. Como assim discreta e contínua para as dimensões do nível fundamental? Na árvore, nós trazemos o nível fundamental dividido em 2 dimensões, o que não é usual na semiótica. Cada dimensão tem apenas uma etapa. A dimensão discreta tem a etapa do quadrado semiótico e a dimensão contínua, a etapa da tensividade. O quadrado semiótico está presente na teoria desde os seus primórdios, Greimas, 1970,
e a sua lógica sustenta diversas análises, inclusive nos outros dois níveis, como veremos. Embora em suas aulas, no final dos anos 90, o saudoso Inácio Assis Silva nos alertasse que compreender o quadrado apenas como esquema era um engano, a despeito de sua apresentação estática e descontínua, segundo ele, o quadrado era a representação de um processo. Voltaremos a isso. A tensividade, por sua vez, é um avanço dos estudos semióticos em direção à continuidade que sempre esteve presente, mas que somente no estudo das paixões veio a tornar-se ponto de interesse. Trata-se de uma entre algumas linhas teóricas que definem o estado de arte da teoria hoje em dia. Foi por mim escolhida porque foi a linha que eu assumi para os meus próprios estudos, o que não impede que outros semioticistas dispostos a colaborar com a árvore organizem e nela incluam as ramificações relativas às outras linhas. No nível fundamental na árvore, essa representação das dimensões na árvore mostra o nível fundamental entre o narrativo e o discursivo. Muito embora eu tenha recomendado analisar a dimensão contínua da tensibilidade após as etapas do interníveis, suas duas dimensões aparecem, suas do nível fundamental, ou seja, as duas dimensões do nível fundamental já aparecem nessa posição em virtude de um dos principais objetivos da árvore, que é permitir uma visualização geral da teoria, com suas classes e derivações, de modo a tornar possível perceber relações entre suas categorias de análise que a apresentação clássica da teoria não favorece. É importante ressaltar que a tensibilidade está na árvore situada nos ramos do nível fundamental sem a pretensão dessa ser a única alternativa. Os estudiosos de maior destaque na área discordam entre si a esse respeito. Lembrem-se que a tensibilidade é algo bastante recente em termos de teoria. Há quem tome a tensibilidade como uma nova forma da teoria, independente da semiótica padrão inclusive. Há quem a determine como uma revisão do percurso gerativo do sentido, sem pertencer a um nível específico, podendo então ser colocada no internível, se fosse o caso. Outros, como eu, julgam que, por cuidar do texto como um todo, a tensibilidade pode ser abordada como parte do nível fundamental. E, no fim das contas, todos os níveis se relacionam. Então, se ela está no fundamental e age em todos eles, o quadrado semiótico também faz isso. Então, no estado de arte atual da teoria, nenhuma dessas opções que eu apresentei antes, ou seja, nem a tensibilidade como uma nova forma da teoria, nem uma revisão do percurso gerativo do sentido, e nem, como eu estou apresentando, no nível fundamental, nenhuma dessas, e, portanto, todas essas hipóteses são válidas. Está tudo na mesa para a gente discutir. No livro fundamental, dimensão discreta ou descontínua, a análise do nível fundamental é feita em dois momentos, cada qual dedicado a uma de suas dimensões. O primeiro momento, foco dessa aula, segue imediatamente a análise completa do nível narrativo, quando passamos à dimensão discreta do nível fundamental, o quadrado semiótico. E o segundo é o último da sequência. Então, vamos focar agora o passo 2. Nós tivemos o passo 1, em que a gente analisou o nível narrativo, a dimensão pragmática e a cognitiva, ação, manipulação e sanção. E agora nós vamos ver o nível fundamental, dimensão descontínua, quadrado semiótico. Basicamente, o quadrado semiótico é um esquema de relações. O termo A é oposto ao termo B, ou seja, A versus B. São contrários. O termo não A, que é um subcontrário, nega o termo A.
A, não há, é uma negação. O termo não há tende ao termo B. Não há tende a B, implicação. São os processos que estão aqui dentro. Então, primeiro eu falei quais são os termos contrários e agora eu estou explicando quais são os processos que geram os outros termos. O termo não B nega o termo B e, portanto, B, não B, é uma negação. E o termo não B tende ao termo A. Não B aponta para A, implicação. Agora, no desenho vai ser mais fácil de entender isso. O quadrado é representado, desde a sua proposição até hoje, como 4 vértices de um quadrado, porque será sem as linhas laterais, nem superior nem inferior, cada qual com uma das letras mencionadas na página anterior. A, B, não A e não B. Mas o que são essas letras? A e B referem-se aos extremos do eixo semântico fundamental, ou seja, aquele eixo que dá conta do texto como um todo, eixo semântico, porque nós estamos falando de, uh, de, de sentido semântico mesmo. Nós vamos falar, por exemplo, a oposição entre claro e escuro, a oposição entre vida e morte, são eixos semânticos. Então, cada texto vai ter um eixo semântico que dá conta de tudo que está sendo falado no texto. Quanto mais complexo o texto, mais abstrato precisaria ser esse eixo semântico. Portanto, o recomendável é sempre buscar a maior abstração para denominar os seus extremos. Porque se eu disser, por exemplo, dia versus noite, eu tenho algo muito concreto, então vai ter relações que podem ficar de fora do texto. Já se eu falar, por exemplo, entre claro e escuro, que já é mais abstrato, possivelmente eu terei menos elementos do texto que vão ficar fora desse eixo fundamental. Quanto mais abstrato, sempre melhor. Os termos do quadrado, como vimos, são esses vértices do quadrado. Os termos da linha superior correspondem aos extremos do eixo fundamental profundo. Eles precisam ser opostos, motivo pelo qual esse eixo no quadrado é chamado de eixo dos contrários. A linha inferior, por sua vez, comporta a negação de cada um dos termos, ou seja, não A e não B, e é chamado de eixo dos subcontrários. A despeito da aparência que separa os contrários dos subcontrários, é importante ressaltar que eles são apenas posições intermediárias no eixo, na linha, representado pelos termos contrários. Então, nós estamos em pontos diferentes da linha. A visualização quadrada, porém, permite dar ênfase às operações que criam cada um desses subcontrários. Vamos vê-las. Duas operações são colocadas em jogo no processo de trânsito entre os extremos do eixo semântico fundamental, a negação e a implicação. Um parênteses, lembra que logo no começo eu falei do Inácio Assis Silva, dizendo que o quadrado não é um esquema, é um processo. É porque realmente, à primeira visada, ele parece simplesmente um esquema, mas o foco, os principais elementos que possui esse quadrado são as operações de negação e implicação que vão aparecer com o texto se movimentando, fluindo durante o texto, como se fosse uma onda que vai fazendo modificações em relação uma hora mais perto de A e uma hora mais perto do outro extremo, que é B. Então, a ideia é que para gerar. Bom, vamos voltar, peraí. A negação é o que distancia, negação, distancia o ponto intermediário do extremo negado. Ou seja, a negação de A. Opa, tá errado isso aí. A negação de A é não A. E a negação de A, como está ali embaixo, está vendo nas flechinhas do desenho que está errado. De A negação é não A.
e de B, de não A, eu tendo a B, é implicação. Eu botei esse monte de flechinhas entre A e não A para mostrar que é um grande salto a negação, enquanto a implicação é simplesmente um cair. Ou seja, enquanto ao negar o A, eu coloco esse ponto do não A muito além da metade do percurso entre A e B, se ele for pensado como uma linha. A implicação, por sua vez, faz com que o ponto não A está próximo de B, está próximo de B, não está muito longe de A, como a gente já falou. Ele tenda a B, implique B. Para gerar o não A partir de A, é necessário imprimir uma força, como a que se imprime a um foguete para que fuja do campo gravitacional da Terra. De não A, no entanto, para B, basta deixar a gravidade de B agir, fazendo-o cair em queda livre. Perdi meu mouse aqui só um minuto. Sobremodalização fórica do quadrado semiótico. Eu acho linda essa palavra, sobremodalização, mas ela é meio complicada. A ideia é como se a foria fosse uma modalização, fosse uma forma, um informe sobre cada uma das partes do quadrado. Vamos pensar, aos poucos a gente vai absorvendo essa metalinguagem. Na teoria semiótica, não existe uma precedência entre os extremos do eixo semântico fundamental. Assim, o que normalmente se faz é encontrar o eixo semântico e instalar a oposição, com um extremo qualquer em A e o outro qualquer em B. A aforia, ou sobremodalização fórica, no quadrado semiótico, agrega a cada termo um valor positivo ou negativo com base no texto e não nos nossos próprios valores. Assim, tanto A quanto B, se a gente colocar qualquer um dos termos neles, podem ser eufóricos e o que for eufórico deixa para o outro a disforia. Observação 1. Caso a oposição fórica não esteja alocada nos eixos dos contrários, é possível que haja outro eixo semântico, em geral mais abstrato, que funcione melhor para o texto em questão. Não que seja obrigatório, mas é bem possível que haja. E a observação 2, sugerimos, e aí esse sugerimos é sugiro, optar por representar no quadrado o termo eufórico sempre à esquerda, a posição de A. Isso, a meu ver, facilita a leitura do quadrado sem que seja necessário sempre indicar na imagem qual é a sobremodalização, ou seja, se A ou B, quem que é o positivo e qual que é o negativo. Termos neutro e complexo. Finalmente, existem textos em que aparecem elementos que não são nem A nem B, e outros que são simultaneamente A e B, os elementos, não os textos. A figura mostra as posições desses termos no quadrado. O termo complexo, que é tanto A quanto B, fica acima do eixo dos contrários, porque é justamente os dois que ele vai estar juntando na mesma posição. E é marcado, portanto, pela conjunção aditiva e, enquanto o termo neutro fica abaixo do eixo dos subcontrários, sendo marcado pela conjunção alternativa ou. Esse desenho aqui já está certo, viu, gente? Olha lá, termo contrário A, termo contrário B. O subcontrário que nega B é não B, e o subcontrário de que nega A é não A. Esse desenho está certo. Então, vamos lá. Se considerarmos que, desculpa, o termo neutro fica abaixo do eixo dos subcontrários, sendo marcado pela conjunção alternativa ou. Nem isso, nem aquilo. Se considerarmos que para obter o termo complexo,
a força da negação terá que ser somada àquela necessária para a implicação, mesmo que essa última seja ínfima. Esse termo, ao unir dois termos opostos num só, é uma posição instável, tensa, e que, por sinal, possui poucos exemplos na língua em uso. Do mesmo modo, o termo neutro, ao unir termos intermediários, a caminho, carrega menos tensão e instabilidade, mas também não é frequentemente encontrado como palavra na língua. É muito comum os semioticistas falarem, por exemplo, usar a oposição vida e morte, e aí o termo complexo seria não vida e não morte, que seria o que eles usam a expressão para poder exemplificar, seria o morto-vivo, e o termo neutro, que não é vivo e não é morto, nem isso nem aquilo, seria o zumbi, por exemplo. Tá? Não está vivo, não está morto. Um é morto-vivo e outro é vivo-morto. Enfim, não tem uma palavra para dar um bom exemplo. Por isso, esse é um exemplo muito usado. Agora vamos ver cada uma das categorias de análise do nível fundamental, descontínuo, quadrado semiótico. A primeira categoria são os termos do quadrado semiótico. Então, a pergunta que a gente faz quando vê a categoria termos é: quais os nomes dados aos termos do quadrado no texto todo e qual deles está em foco no trecho em análise? Ou seja, são duas perguntas. A primeira eu posso dar uma das três opções, eufórico, ou melhor, eu tenho que dar um nome para cada uma dessas opções, sempre pensando nessa relação entre eufórico e disfórico, e o outro que vai ser os termos negados, e eu tenho que saber, naquele trecho, qual é o termo que está em foco. Então, a árvore, no lugar de A e B, pede que se determine o nome dos termos conforme a sua foria. Portanto, é necessário uma pré-análise antes de preencher tudo. O preenchimento pode ajudar a modificar, deixar mais abstratas as análises prévias. O termo em foco pode mudar ao longo da análise, isso é importante. Eu posso ter, num determinado ponto do texto, por exemplo, não B, e no próximo trecho eu ter A. Ou seja, eu tenho o termo não disfórico num trecho e o termo eufórico no próximo, ou vice-versa. E isso pode mudar ao longo do texto, mas as outras respostas, qual é o termo eufórico, qual o disfórico, qual o não disfórico, qual o não eufórico, essas respostas, essas quatro, são sempre as mesmas no texto inteiro, porque o quadrado precisa dar conta do texto inteiro para poder realmente ser o nível fundamental do texto. As respostas que não são o termo em foco vêm do eixo semântico fundamental, como eu já falei, e referem-se a eufórico e disfórico, que respectivamente são os extremos positivo e negativo dos contrários, e não disfórico e não eufórico, que tendem aos extremos euforia e disforia, respectivamente. Agora vamos ver os nomes para os termos. Como assim? A gente já não deu nomes para os termos? Vou explicar. Trata-se de nomes alternativos. Não são obrigatórios, mas podem ser muito úteis para o trabalho prático, pois enquanto os nomes provenientes do eixo fundamental de base nos garantem a abrangência em virtude de sua abstração, aqui nós podemos escolher outros termos mais específicos do texto em foco, que vão nos ajudar a localizar essa dinâmica do quadrado durante as análises. E a pergunta que a gente faz é possível criar outra oposição fundamental, não tão fundamental, mas outra,
para dar nomes alternativos aos termos, de modo a aumentar a precisão? A novidade aqui é que esses nomes devem estar focados no texto como um todo, sim, embora eventualmente possam ser usados na análise dos trechos, como os que vêm do eixo semântico fundamental. Além disso, já será possível encontrar palavras mais ou menos adequadas ao termo neutro, porque nós estamos falando de termos menos abstratos, né? O termo neutro é nenhum nem outro, quanto aos subcontrários, não disfórico e não eufórico, e o termo complexo, um e outro sincretizados, quanto aos contrários eufórico e disfórico. Próxima categoria, operação em foco. Aliás, vou falar das duas, operação em foco e percurso, são as duas últimas categorias. Quando falamos em operações e percurso do quadrado, que são as duas categorias que faltam, o foco é a sequência de análise dos trechos, quando possível. A sequência afeta a produção de sentido porque nos indica se o texto, em suas flutuações profundas, alterna entre os termos do quadrado. Qual operação em foco no trecho? Essa é a primeira pergunta para a primeira categoria. E a segunda? Considerando-se a última operação que surgiu no texto e a atual, qual a direção em termos de foria? A operação trata-se de verificar se a mudança de foco no trecho em relação às operações de negação e implicação. Vamos dizer assim, o texto está dividido em 5 trechos. O primeiro é eufórico, o segundo é eufórico, o terceiro é eufórico, o quarto é disfórico. Se isso acontecer, aonde eu vou marcar a mudança, essa mudança é o quarto, onde apareceu outra operação. Tá? Então, ela vai falar sempre da operação atual em relação à anterior, é igual ou é diferente. Então, isso é que ele vai marcar, e é por isso que ele é importante, tá? Porque ele vai nos revelar o que vem em seguida. Mas aqui a gente está marcando qual operação, se é implicação ou negação simplesmente. O percurso, ele vai observar isso. Se a operação anterior é eufórica ou não disfórica, que tende a eufórica, e a atual for disfórica ou não eufórica, o percurso é disforizante. Ao contrário, se a mudança for de disfórica ou não eufórica para eufórica ou não disfórica, é euforizante. E isso vai nos mostrar aquela onda que eu falei antes, aquelas mudanças, aquela flutuação do nível fundamental no texto. Quando ele está indo para a euforia, quando ele está indo para a disforia, e isso pode nos dar muitas dicas para análise. Finalmente, uma palavra, uma frase que é muito relevante. O texto como um todo, que é como a gente define a indicação do eixo semântico fundamental, o qual dá base, é esse texto como um todo que vai nos falar qual é o eixo semântico fundamental. E esse eixo semântico fundamental é que dá a base semântica à operacionalidade sintática do quadrado. Bom, esses slides podem ser úteis durante o processo de análise. Guarde-os e obrigado pela atenção e ótimas pesquisas. Para finalizar, coloquei as principais referências, dessa vez são menos, é a de Ana Luz Pessoa de Barros, Análise Semiótica do Texto, quarta edição, São Paulo, Editora Ática, 2005, eu baixei sua mão porque estava na frente e não conseguia ler, de Ana Luz Pessoa de Barros, Teoria do Discurso, Fundamentos Semióticos, São Paulo Atual, 1988, Greimas e Cortez, Dicionário de Semiótica, tradução Alceu Lima, Diana Barros, Eduardo Penha Canizal, Eduardo Lopes, Inácio Assis Silva, Maria Sembra Tcheco Miyazaki,
São Paulo Cultrix sem data. E Glaucia, Lara e Ana Mati, Ensaios de Semiótica, Aprendendo com o Texto, Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 2009. É isso, gente. Agora a gente pode abrir para as perguntas. Obrigada. Alguém fez alguma pergunta antes? Ou ainda não? Não, né? Não tem Não. nada escrito aqui. Tá. Pode falar, Silvane, você que levantou a mão. Eu fiquei confusa com a questão dos níveis e das dimensões, lá no início. Deixa eu voltar. Eu não sei se tem um desenho que tem todas as árvores. Tem, esse aqui. Uhum, É. A gente vai. A árvore é uma ramificação, certo? Então uhum, a gente vai partir a semiótica, é tudo que está dentro da árvore. Então é como se ela fosse o tronco dessa árvore, tá? Ela que suporta tudo. Ela vai estar dividida, separada em plano do conteúdo e plano da expressão, que são as duas primeiras ramificações. O plano do conteúdo, que é o que nós vamos focar nesse curso, ele está dividido em três níveis, que são o nível narrativo, o nível fundamental, o nível discursivo. E temos outras dimensões que se referem a mais de um desses níveis, que são os níveis clássicos da semiótica, e que eu não estou propondo mudar aqui. Tá? Eu só estou dando destaque que algumas das análises necessitam de elementos de mais de um nível, por isso eu criei o interníveis. O nível narrativo, ele tem duas dimensões, que é a pragmática e a cognitiva, e isso desde os primórdios da teoria. Tá? Sempre foi assim. Houve alguns elementos de algumas análises que inclusive aparecem no dicionário de semiótica, que já previam tentavam fazer essa divisão, essa separação entre a dimensão discreta e as dimensões do fundamentais, que eles não chamavam de discreta e contínua, até porque não existia tensividade naquele tempo, era outro tipo de análise, e o nível discursivo ainda era outro tipo de análise. Eram três formas de abordar uma coisa que no fim não ajudou, porque se você pensa nessas separações de uma forma epistemologicamente diferente, elas não ajudam na análise, elas só complicam mais ainda a análise. Então, com o tempo, com a prática, as pessoas largaram mão daquela proposta lá, o dicionário é de 79, então já passou muita água por debaixo dessa ponte, né? E as pessoas foram abandonando, então passaram a falar das categorias de análise diretamente para o fundamental e para o nível discursivo. Mas o que eu fiz? Eu fiz uma retomada disso aqui, porque eu achei que a minha árvore ia ficar muito feia se algum dos níveis não tivesse a divisão em dimensões, e tinha que ser duas para ficar bem organizadinha, ideia de gente muito sistemática, mas enfim. Então, eu fui procurar, como no nível narrativo, eu estou separando pela qualidade das operações que estão em foco no nível narrativo, ou seja, o que define a pragmática é a relação entre sujeito e objeto, e a cognitiva, a dimensão onde acontece relação entre sujeito e sujeito, os destinador e destinatário. Então, eu fui procurar no fundamental e no discursivo também uma separação que tivesse a ver com o próprio nível, a maneira como ele está analisando os seus elementos. No nível fundamental, como hoje nós temos essa dimensão contínua da tensividade, eu fiz essa divisão entre discreta, que é o quadrado semiótico, e a contínua para a tensividade. No nível discursivo, como ele vai trabalhar muito mais na superfície e a gente consegue perceber de forma muito mais tranquila a diferença entre a semântica e a sintaxe, foram essas as dimensões nas quais eu separei as categorias de análise, essas etapas, na verdade, tá? Que são
isotopias, atores, debreagem, espectralização e peridicção. Isso. Tá? E os interníveis aí já é só um nome que eu fiz para poder separar as duas análises que são muito diferentes entre si. Ficou mais claro, Silvana? Ficou sim. É como se as dimensões fossem os níveis dentro dos níveis canônicos. Exatamente, exatamente. Elas dão uma iluminada de que existe uma relação entre aquelas etapas de análise Sim. e que a gente precisa se ligar nisso, nessa relação, porque isso vai ajudando a gente a entender como que o texto constrói o seu sentido, tá? Todos os textos possuem todos os elementos que estão Uhum. apresentados na árvore. É claro que quando você faz a análise, você vai descobrir que esse texto aqui não dá importância nenhuma para o nível narrativo, ele é aquela coisa boba, ah, só o sujeito que perdeu o objeto e ponto. Não fala mais nada assim que você possa encontrar mais sugestões sobre o nível narrativo. Um texto poético pode fazer isso, por exemplo, desconsiderar totalmente a narrativa e ficar só no fundamental, ou principalmente no discursivo. Então, isso varia muito, mas é só na hora da análise que a gente vai percebendo isso, e a prática vai ajudar. É por isso que eu estou propondo essa sequência de análise, porque eu acho que, com o tempo, vocês vão fazer a análise do jeito que vocês quiserem, indo direto ao ponto, porque vocês já vão olhar o texto e dizer, ah, isso aqui não está sem importância, isso aqui é banal e não vai me dizer nada de especial sobre o texto que eu estou analisando. Então, primeiro a gente aprende toda a sequência com todas as etapas de análise e aos poucos você vai aprendendo a enxergar isso de uma maneira mais imediata, mais rápida e poder descartar análises que não vão dar em nada. Não significa que a gente sempre acerte. Eu mesmo, às vezes, estou lá fazendo uma análise e, de repente, eu percebo que eu deixei de fora uma etapa de análise que era importante. Aí eu tenho que retomar e refazer. Mas o fato de não ter feito antes não vai mais me atrapalhar, porque eu já sei as relações. Então, é um processo mesmo de incorporação dessas relações que vai nos dando a prática e vai fazendo a análise cada vez mais rápida, né? Mais alguma coisa, Silvane? Eu quero fazer o doutorado de novo. Ai, meu Deus, não, não faz não. Faz um pós-doc agora. Ai, ai. Mas ficou mais Marion, claro, ficou bem claro. Marion, o texto que dá sempre as pistas para tudo, porque isso é muito importante, porque em muitos momentos a gente cai naquela vontade de dizer que a gente pensa diferente do texto e analisar o texto conforme a nossa vontade. Por exemplo, vai pegar um texto do MBL, sabe? A gente já vai com raiva para o texto, a gente já vai querendo dizer que está tudo errado, mas o texto está defendendo uma coisa, e se ele está defendendo aquela coisa, a nossa análise vai dizer que ele está defendendo uma coisa, mesmo que a gente não acredite nessa coisa. Sim, a ideia, Marion, vocês vão fazer essa análise na árvore, sim, porque a ideia é que vocês peguem um texto, cada um ou cada dupla, que vai apresentar os seminários depois, escolham um texto e vá aplicando isso que eu estou falando, buscando fazer. Se você já tiver uma ideia do que você quer, você pode já ir descartando alguma coisa. Se você quiser fazer um exercício total, eu fiz isso no meu mestrado, fiz uma análise de todos os níveis, de todas as categorias, de tudo, para aprender mesmo. Então, se vocês quiserem fazer isso, também pode. E aí vocês vão acompanhando e fazendo as análises no próprio texto, e durante o tempo em que nós tivermos entre essas aulas e os seminários, eu vou esclarecendo as dúvidas que forem aparecendo lá no fórum colaborativo, de forma que possa ajudar todo mundo, tá? Porque dúvidas é o que a gente mais tem quando a gente está fazendo ciência, né? Mais alguma dúvida? Ih, silêncio. Todo mundo já aprendeu tudo. Todo mundo fera.
Ou então está É, todo mundo com muita dúvida. não precisa ter vergonha, tem que aproveitar, porque depois a gente diz tchau e daí só lá no fórum. Pois é. Eu vou degustar esse texto todo de novo, mexer nele todo As de novo. slides estão lá, mas eu vou corrigir aqueles quadrados que eu fiz errado lá, viu? Tá. Engraçado que uma vez o Gilson, né, que é quem traduziu o Semiótica do Sentido 2, a gente foi colegas na USP, e ele olhou para o meu quadrado assim e disse, não, mas esse quadrado está errado. A, eu tenho embaixo de A, eu tenho que ter não A. E aí eu fui explicar para ele, e ele disse, nossa, não é mesmo? Você tem razão, aprendi tudo errado. Mas é que ninguém presta atenção nesse bendito quadrado, assim, é tipo, não tem importância qual é o desenho, é uma coisa ultrapassada, só que não é. Se Uhum, vocês pararem para pensar tudo que a gente falou lá do nível narrativo, volta e meia eu estava dizendo isso, é não aquilo, que é não aquilo, tem posições intermediárias, tudo baseado no quadrado. Tudo, todas aquelas considerações. Então, ele é importante e a gente tem que saber por que e como funciona, né? sim. Ana, Oi. você sabe que você tem uma neta na sala, né? Hum? Você tem uma neta na sala. Neto, como assim? A Neta, Isabelle? a Isabelle foi minha aluna na graduação e agora está sob sua orientação. Aí eu brinquei com ela, falei com ela assim, eu Minha sou netinha. sua falsa mãe, mas agora você está com a sua avó. É, é isso aí, tudo bom, Isabelle? Vamos lá, gente. Dúvidas, dúvidas, dúvidas. As dúvidas é que nos ajudam. Sim. E às vezes a pessoa está achando que a dúvida é boba e não pergunta. E essa dúvida boba impede outras aprendizagens lá na frente. Exatamente. Nenhuma dúvida é boba, Eu também acho. porque sempre que alguma coisa você entendeu errado, a gente tem que pensar o seguinte, ó, linguagem não é uma coisa igual um computador falando uma linguagem de computador com outro. Não é assim que a gente funciona. A gente não nasce que nem um computador que pega e recebe o mesmo conjunto de dados que o outro, que o outro, que o outro. Não. Cada um de nós vai entendendo o mundo e começando a interagir com ele, começando a construir o seu vocabulário através dos erros que a gente comete. A gente vai adquirindo a linguagem exatamente porque você faz, por exemplo, uma piada e ninguém ri, então tem alguma coisa errada. E você aprende que essas coisas, eu como autista, vivi isso a vida inteira, então eu sou expert no assunto, assim, mas toda criança passa por isso, sabe? Toda criança precisa experimentar para ver se a reação é aquela, se ela conseguiu explicar. E também isso não é só as crianças, até tem casais que se separam porque não se entendem, vivem brigando, às vezes estão falando a mesma coisa. No trabalho a gente tem problemas assim também, Muito. né? Porque cada um dá um sentido muito pessoal à linguagem. A nossa é como que a gente sabe que a linguagem é uma forma de comunicação, a gente precisa disso. Então, a gente sempre está aberto a entender que o outro pode não estar dizendo exatamente aquilo que a gente acha que está dizendo. E no decorrer da fala do outro, você perceber que ficou muitas lacunas que você não consegue preencher, você vai perguntar. Pronto. Aí a comunicação é feita de uma maneira mais fluida. Como dizia, tinha alguém na televisão que falava que perguntar não ofende, né? Esse programa é antigo. É porque eu sou velha mesmo, mas eu não lembro nem mais o programa porque eu também sou velha o suficiente para não lembrar essas coisas. Enfim, quanto mais dúvida, melhor. É, exato. Mais alguma dúvida, gente? Senão nós vamos encerrar a aula e deixar as nossas conversas para o fórum, para vocês relerem os textos. Eu acho que é legal procurar também nos textos que eu deixei. Pode falar, Fábio, eu estou esperando você digitar aí.
É bom pegar os textos que eu sugeri, e eu acho que sempre depois da aula fica mais interessante de ler esses textos, porque vocês já vão com as dúvidas na cabeça, com ideias, que vocês podem ver os textos colocando em xeque ou referendando, então fica uma leitura mais contextualizada, né? Tem autores da semiótica que são bastante herméticos, né? E o Greimas é um deles. Assim, a Semiótica das Paixões é um livro que, para mim entender, eu tirei umas férias e reli, eu acho que umas 5 vezes, o livro inteiro, assim, para conseguir entender o que ele estava dizendo. Porque para mim era totalmente sem sentido, assim. Era algo muito obscuro. Claro que tem gente para quem não é, mas é pelos motivos que eu acabei de explicar. Então, cadê as perguntas? Cadê as perguntas? Vou até botar minha cara aqui, deixa eu botar minha máscara. Eu esqueci de ligar. Então, mais alguma pergunta? Ô, Pode falar, professor, tchau. eu tô com essa sensação mesmo que você disse, sabe? Que eu preciso voltar, revisitar, ler um pouco mais, assim, e que à medida que a gente for experimentando fazer, essas coisas vão assentando, assim. É, acho que é parte do processo. Fiquei com essa Sim. sensação, assim, sabe? Não fiquei com nenhuma dúvida em específico, mas com essa vontade de voltar para a bibliografia de novo Ah, que e bom. ler com umas pulguinhas que estão aqui atrás do meu orelha. Obrigado pela aula. Nada. Eu acho que toda teoria é assim melhor construída se a gente fica nesse vai e vem, de tentar praticar, de entender a aula, voltar para um texto, sabe, fazer esse processo, buscar as nossas próprias referências. Por exemplo, você está lendo um texto que você achou que tem coisas muito interessantes e ele cita alguém, aí você vai lá nas referências, procura, vai para outro autor, que o professor às vezes nem falou nada, né? Às vezes você vai construindo o seu conhecimento de uma forma mais adequada a você mesmo. A gente cita aquilo que é principal, mas vocês podem fazer outras descobertas também. E isso é o estado de arte, né? A gente continuar É, essa busca. Acho muito legal isso. exato, exato, isso mesmo. É, vocês estão na pós, né? Quem está na pós tem que pensar assim, ó, eu preciso contribuir também. Então, o que que eu posso? Eu preciso conhecer para poder contribuir. Então, é bem importante ter essas análises, certo? Estou frustrada, assim, porque já teve umas 2 ou 3 pessoas aqui que foram começar a escrever no chat e não terminaram. Mas tudo bem. Se quiserem, a gente deixa pro Eu fórum. fico curiosa. Hã? Quando eu vejo que está escrevendo, eu fico curiosa. Eu também. Mas não terminaram? Ai, ai. Então, tá bom. Bom almoço para você. A gente marca, então, da gente se Para vocês falar também. ainda essa Isso. semana, tá bom? Tá, eu vou tentar gravar. Até amanhã eu gravo a aula, que era para ter sido dada ontem, não foi dada por causa da paralisação. E aí eu compartilho lá. Eu aviso quando colocar os slides corrigidos também, tá? Ok. Obrigada a todos pela presença. Foi muito bom estar com Beijo. vocês. Beijos. Obrigado, Tchau. professor. Um bom final de semana para todo mundo, para você também, tá?